Bom, voltamos. Atualidades News. As notícias comentadas. Bom, vamos cumprimentar aqui nossos dois debatedores, aqueles que estão aí, ó, com a notícia em primeira mão. O que passou pela mídia e o que também não passou, nós fomos atrás. Boa noite, pastor Ricardo Rossi. Boa noite, doutor João. Tem que até fazer uma voz assim, ó, você viu o tom da voz? Doutor João, é uma bênção. Uma boa noite ao senhor, a todos que estão em casa, ao Jango que está no outro estúdio e você que está acompanhando essa programação e agora vai ficar muito mais bem informado. Bom, boa noite também o Jango que está lá no estúdio 2. Boa noite, Jango. Novamente uma satisfação. Boa noite a você, João, ao pastor Ricardo, aos telespectadores. É uma satisfação e, logicamente, agradecer a Deus em primeiro lugar essa oportunidade de nós estarmos aqui e principalmente hoje, até o que aconteceu nos bastidores hoje, para mim foi assim de suma alegria e louvar e agradecer a Deus dessa oportunidade de a gente poder ter esse contato com as pessoas e conversar e esclarecer algumas coisas que ficaram realmente em dúvida. Bom, vamos lá, pastor, em meio à crise hídrica, hein, pastor? Sabesp adia reajuste na conta e corta 900 mil. Isso mesmo, Sabesp, vamos economizar aí, ó. Economizar e outra coisa, o cidadão não é culpado disso também, pastor. Pois é, doutor João, em meio a essa crise hídrica que tem provocado a falta de água na Grande São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, ela decidiu adiar o reajuste. Haveria um reajuste de 5,44% nas tarifas, né? E elevou para 900 milhões o corte no orçamento deste ano. O temor do governo do estado qual que era? Era que, porque a Sabesp, né, o estado que é acionista majoritário da empresa, é de que o racionamento ele provocasse o quê? Combinado com a possibilidade aí de uma adoção formal do racionamento, pudesse isso daí ter algum problema aí nas próximas eleições. Então, o que fizeram? Vamos esperar, porque era para ser agora do dia 11 de maio, Sim. Já o reajuste. Eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos segurar a elevação das tarifas aí e na data oportuna a gente entra com providência. Então, eles vão dar uma segurada nisso daí. Tá certo, olha aí. Bom, em São Paulo tem 100 novos casos de dengue. Olha, nós temos que ter uma guerra aí contra a dengue, hein, Jango? João, uma coisa absurda. Na última semana, os casos foram 100 casos por dia em São Paulo. Então nós tínhamos até o dia 17 de abril, era 1.745 casos. Chegou a 2.538, um aumento de 45% nos casos de dengue em São Paulo. Imagine você. Então, a Prefeitura de São Paulo está se mobilizando, está se organizando novamente, se reorganizando em alguns bairros de São Paulo para tentar diminuir. Isso tem acontecido em todo o estado de São Paulo. Alguns até questionam, mas agora não está chovendo, não era para ter dengue. Mas as pessoas acabam nessa época também, João, largando os pneus, garrafas abertas, vasos que contêm água parada. Tudo isso acaba realmente criando, né, onde o mosquitinho da Aedes aegypti vai lá, né, bota seu ovinho lá e sai mordendo as pessoas e vai passando essa doença aí que chega a ser mortal em alguns casos. Verdade. Bom, pastor, olha aí, queda na intenção de votos em Dilma, segue recuo na popularidade também, hein, pastor? Pois é, doutor, não é só popularidade, ela diminuiu 9 pontos, mas não é só na popularidade que ela está diminuindo, ela está perdendo eleitores. De 43, ela caiu, ela estava aí com 40, 43, ela caiu agora para 37 no mês de abril. E isso, é lógico, tem reflexos das coisas que o país está vivendo, a Petrobras está vivendo, e isso está preocupando muito o PT, viu? As eleições, bem dizer, acabou a Copa, tá aí, né? Olha, depois da Copa, coisa vai pegar. Bom, olha que o ex-deputado Vargas, ele recua e diz que reestuda a decisão de renunciar. Jango. O André Vargas, que é deputado federal do PT do Paraná, se desfiliou na última semana no Diretório Municipal de Londrina. Ele pediu a sua desfiliação, ao pedido do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, e do próprio a direção nacional do PT, do Hélio Bicudo, para que ele deixasse o partido.
ele acabou deixando o partido, né, na última semana. A questão da renúncia, o advogado dele está estudando e vai protelar mais um pouco para ver se consiga segurar. Pela ligação dele com o Youssef, o doleiro que está envolvido em vários casos aí, aparecendo agora o ministro Padilha também, né, a questão da Labogen, que é um laboratório que esteve ligado ao Ministério da Saúde, na época o Padilha era ministro. Quer dizer, João, a confusão a cada dia que passa aumenta mais e a preocupação. E aí vem os reflexos que o próprio pastor citou agora há pouco, o pastor Ricardo, da Dilma Rousseff, que vem caindo nas pesquisas. Hoje, numa pesquisa da CNT, já aponta que há a possibilidade de segundo turno nas eleições de outubro. Olha aí, muita coisa vai acontecer na política aí, principalmente depois da Copa. E a refinaria de Pasadena não foi um bom negócio. Quem diz isso? A presidente da Petrobras, a Graça Foster. Pastor. Então, João, em uma audiência que durou mais de 6 horas lá no Senado, a presidente da Petrobras, Graça Foster, ela reconheceu, no último dia 15, ela reconheceu que a compra da refinaria Pasadena lá nos Estados Unidos não foi um bom negócio. Quer dizer, o que ela reconheceu todo mundo já sabia. Uma empresa que valia 42, 43 milhões de dólares, de repente, né, uma empresa dessa é comprada pelo Brasil por 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, isso é um absurdo mesmo. E, na verdade, nessa audiência que ela teve no Senado, a principal função dela ali foi, diante das perguntas dos parlamentares, foi blindar a Dilma, né? Ela blindou, trazendo e restringindo a culpa aos ex-diretores da Petrobras. É isso aí, mas muita coisa ainda vai acontecer aí em relação à Petrobras. Bom, olha que contrassenso. Estados Unidos e Rússia, eles anunciam um acordo, mas Putin defende direito de atacar a Ucrânia. Jango? É um acordo, o Barack Obama propôs esse acordo ao Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, para que não houvesse realmente nenhum ataque na Ucrânia. Mas Putin e, logicamente, o próprio Congresso russo tem defendido, João, que tem várias etnias de russos que ainda estão, ucranianos, né, russos estão morando na Ucrânia e que essas pessoas têm o direito de ter a defesa, de ter o apoio do governo russo. Então isso acabou virando notícia em todo o mundo. Esse conflito envolvendo os Estados Unidos e, logicamente, a Rússia, que são as duas potências, isso já foi na guerra de 42, na Segunda Guerra Mundial, e as coisas estão tomando um vulto aí, João, que eu acho que seria importante uma nova conversa entre os dois para resolver isso, porque o Putin não abre mão da Ucrânia, principalmente para defender os russos, segundo ele. Bom, isso aí. Bom, e o autor de 100 anos de solidão, o Gabriel Garcia, olha, uma perda irreparável, pastor. Pois é, morreu no último dia 17, aos 86 anos, o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, para os amigos, né, íntimos, né, chamado de Gabo, né? Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1982 e ele viveu os seus últimos 30 anos, ele viveu na Cidade do México e ele enfrentava sérios problemas de memória ali na realidade, né? Ele tinha esses problemas aí que ele estava passando, e, apesar que a família tentou e evitou que publicamente vincular esses problemas que ele estava vivendo, o mal de Alzheimer. Mas ele escreveu muitos livros, né? Ele vendeu mais de 50 milhões de livros, 50 milhões de cópias aí, e tem aí como a sua principal obra 100 anos de solidão, de 1967. Tem também aí outros livros que o próprio drama, né, pessoal que ele enfrentou na velhice, ele escreveu e descreveu nesses 100 anos de solidão, sabia? Onde uma cidade inteira perdia a memória. E era o que ele viveu. Olha só, parece que ele estava prevendo tudo o que estava acontecendo. Mas aí tem outras obras também, que é O Outono do Patriarca, Ninguém Escreve ao Coronel, Crônica de uma Morte Anunciada, O Amor nos Tempos do Cólera. Enfim, são romances populares que ele escreveu. Sem dúvida, aí um gênio na literatura, vai fazer muita falta. Olha aqui, e o pastor falou correto, isso foi uma grande perda. E a gente aconselha aqueles que não leram esses livros de Gabo, que deve lê-los, porque é uma cultura forte, hein, pastor? É muito forte. E outra, ele, o Gabriel Garcia, ele tinha uma visão futurística, né?
Pois é, em 67 ele escreveu algo que ele estava vivendo agora em 2014. Então vale a pena, eu já li algumas obras dele e olha, realmente você vai ficar impressionado. Bom, Jango, o secretário de Segurança de São Paulo, o Fernando Grelha Vieira, ele dá uma palestra o egresso lá do sistema prisional merece a segunda chance. Então ele faz uma palestra, faz colocações aí que foi oportuno as pessoas lá que participaram, hein, Jango? Não, o Fernando Grelha, quando assumiu a Secretaria de Justiça, João, e Segurança, ele tinha realmente essa preocupação, porque ele sempre conviveu com o Ministério Público, ele acompanhava muito de perto essas questões que envolvem os nossos presídios. Então ele leva nessa palestra dizendo a segunda chance, dê uma oportunidade a todos aqueles que estão dentro de um presídio. Como Bragança Paulista fez na década de 90, a gente pode afirmar isso, o Dr. Nagashi, o Dr. Luiz Roberto Torricelli, eu, você, que faziam parte daquela comissão, que nós organizamos aquele trabalho junto, né, na antiga PAC de Bragança, onde muitas pessoas conseguiram sair, voltar à sua vida normal, ter uma profissão, uma oportunidade dentro do mercado de trabalho. Então esse trabalho, João, acho que é de suma importância, e o Fernando Grelha está focando para isso, para dizer para todos aqueles que estão lá que há uma segunda chance, que há uma segunda oportunidade, que há uma segunda vida. Tá certo. Bom, olha aí. E o secretário de Saúde fala assim, olha, o secretário de Saúde de São Paulo, né? Olha, a dengue está vindo de Campinas, hein, pastor? Pois é, Campinas já vive a sua pior epidemia, olha, a pior epidemia de dengue da sua história. Superou os 14 mil casos, vejam, 14 mil casos. Por isso essas palavras aí do secretário de Saúde de São Paulo, né? E segundo o balanço divulgado pelo Departamento de Vigilância de Saúde, da Secretaria de Saúde de Campinas, este é o maior índice de casos desde 1996. Então, vamos lá, tem que fazer ações, realmente tem que atacar agora e posteriormente ações preventivas para que realmente essa epidemia não venha acontecer novamente. Verdade. Bom, olha, super salários, hein? Lá na USP faz o Tribunal de Contas rejeitar as contas lá em Jango. São as contas, João, da Universidade de São Paulo de 2008. O relator, conselheiro Antônio Roque Stadini, que é do TSE de São Paulo, alegou, João, principalmente com relação aos salários de professores e alguns cargos de direção, que chegam a ser maior do que o salário do governador na época, em 2008, que era 14.980. Professores ganhavam 19, 20 mil. Então, o gasto com o pessoal chegou a 86% do orçamento da USP de São Paulo. Então, ele rejeitou e agora a Universidade de São Paulo vai estar, logicamente, entrando com recurso, que ainda cabe o recurso. Mas as contas foram rejeitadas, 2008, da Universidade de São Paulo, com essa alegação de gastos excessivos com o pessoal. Olha aí. Pastor, e a OAB denuncia venda de habeas corpus no Ceará. Olha aí, pastor. Lá no Nordeste a coisa também está pegando. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela denunciou. E o presidente do Tribunal de Justiça lá do Ceará, que é o desembargador Luiz Gerardo Brígido, ele está constatando um esquema montado no Poder Judiciário para a venda de habeas corpus, e cada um aí nos valores de 150 mil cada. Olha. 150 mil cada. Então, estão sendo investigados aí 2 desembargadores, doutor João, 2 desembargadores, 2 membros do Ministério Público lá do Ceará, e servidores e advogados que atuam dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua, que fica lá em Fortaleza. A coisa está pegando. Está pegando lá no Nordeste também. No Nordeste também. Brasil como um todo, hein? Olha lá. Bom, Itaquerão custará quase 1 bilhão, Jango? O acordo feito entre a Odebrecht e o Corinthians, João, em 2010, 2011, o custo seria de 820 milhões. Mas devido à tecnologia, às exigências da FIFA, toda essa reestruturação que foi feita agora devido àquele acidente que aconteceu no mês de março, tudo isso, a Odebrecht declarou na última semana que haverá um acréscimo, principalmente com sistema de informática, com câmeras de segurança. Então o custo deve ultrapassar R$1 bilhão, o Itaquerão, que é o estádio que depois ficará para o Corinthians em São Paulo. Então você veja bem, João, no momento de crise do país, com toda a dificuldade, o estádio
né, do Corinthians ou Itaquerão em São Paulo vai custar R$1 bilhão. É para se pensar, né, João? Olha aí, se pensar mesmo. Bom, pastor, e o capitão que abandonou o navio sul-coreano? Mais um, né? Mais um. Isso não dá. Pastor. Mais um que o capitão abandona, né? Exatamente. Porque a norma é que o capitão seja o último Verdade. a abandonar o navio. Eles têm um juramento disso. Qualquer circunstância. Qualquer circunstância assim que venha. Serei o último a sair. Seremos os últimos. Seremos os últimos. Bem, por que isso? Porque por eles conhecer, o capitão conhecer Claro. e comandar toda a embarcação, Sim. e conhecer toda a embarcação, e todos aqueles subordinados estarem a mando do capitão, então eles têm que ficar, porque o capitão ele tem que dar toda a estratégia para todos que estão ali, seus marinheiros, enfim, tripulantes, para que possam orientar a tripulação. Verdade, correto. Uma embarcação sem o capitão, Sem um comando, já pensou? sem um comando, ficou a ver navios mesmo, literalmente. Acontece então que Lee Jong, né, que é o sul-coreano, ele foi o primeiro a sair da embarcação, deixando para trás mais de 470 pessoas. Na realidade, só se salvaram ali 174 pessoas, foram resgatadas. E o que acontece? A maioria estudantes que foram passear, inclusive o professor que organizou essa excursão, quando ele soube disso, ele se matou. Ele se matou, ele tirou a sua vida, ele se enforcou. Tamanha tragédia, porque ele lutou tanto por aquilo, para que os jovens fossem para esse passeio, nessas ilhas aqui, e de repente acontece uma tragédia dessa. Mas em questão, o capitão foi preso, está detido, né? E 180 pessoas foi confirmado aí a morte, porque os demais estão no mar, então até que se ache não pode se dar como mortos, e o capitão aí, ele foi detido como negligência, e assim como outros 14 tripulantes também. Isso aí. Bom, e o Neymar? O Neymar se machucou, e vamos ver como é que a coisa acontece aí, hein, Jango? O Neymar teve uma contusão, João, num jogo envolvendo o Real Madrid, no mês passado. Ele acabou quebrando o 4º metatarso do pé esquerdo. E isso, houve a fratura, foi constatada através de exames radiológicos, e ele vai ficar afastado. Só volta agora, dia 18 de maio, a previsão de volta dele a campo de futebol, no Camp Nou, onde o Barcelona estará recebendo o Real Madrid, que hoje acabou goleando o Bayern, né, de Munique hoje, João, de 4-0 na Champions League. Então você veja o desafio que o Barcelona vai ter no dia 18 agora, de maio, com a volta do Neymar, ele ou Messi, com essa tarefa de vencer o Real Madrid, que atualmente está liderando o Campeonato Espanhol e está aí praticamente na final da Champions League. Bom, é isso aí. Olha, Neymar, tem que estar pronto aí, hein? Copa tá aí. Bom, habilidade emocional é a chave para o futuro, pastor? Pois é, Rodrigo Pinto, um economista e pesquisador da Universidade de Chicago, ele é brasileiro, radicado em Chicago, lá nos Estados Unidos. Esse economista de 35 anos, doutor, ele fez uma pesquisa como a educação na primeira infância, ela tem influência no poder econômico na fase adulta. Então, ali, as habilidades que a criança adquire até os 5 anos de idade, olha só, as habilidades que a criança adquire até os 5 anos de idade, segundo ele, pode fomentar, sim, ganhos lá no futuro, ganhos altos, por sinais, lá no futuro. E nos últimos 10 anos, Rodrigo Pinto, ele desenvolveu trabalhos com James Heckman, que é o vencedor do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000. Quer dizer, ele sabe o que está falando e pesquisou, e o resultado foi esse. Verdade. Bom, o Jango, olha aí, o PT já admite a CPI da Petrobras, hein? O Renan Calheiros hoje, o presidente do Senado, anunciou que começa na terça-feira, dia 6 de maio, o início do trabalho dessa CPI que vai investigar a Petrobras. Então ele tentou, de todos os meios, segurar, protelar na sua viagem, ele estava fora do país, dizendo que ia recorrer ao Supremo, mas houve a determinação da ministra Rosa Weber e ele acabou realmente acatando, aceitando, e agora os membros serão compostos na próxima terça-feira para iniciar os trabalhos. São 6 da base do governo e 3 da oposição que farão parte dessa CPI, que vai ver o caso de Passadino, o dinheiro da Petrobras, vão estar investigando
o Gabriele, que era o ex-presidente, a Graça Foster, a própria Dilma Rousseff, naquele momento da compra. Então tudo isso vai estar à tona a partir da semana que vem, com essa CPI que começa os seus trabalhos lá no Congresso Nacional. Bom, nós vamos passar a limpo aqui toda essa matéria que a gente tem aqui, matéria que foi discutida aí na mídia muito superficialmente. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, com uma palavra. O pastor e o Jango vão comentar essas matérias. Então vou passar rapidinho, vou começar agora já passando aqui para o pastor. Pastor, Collor é inocentado pelo Supremo. Senador pelo PTB de Alagoas, acusado de peculato, após 22 anos, foi inocentado. Tá aí. Olha aí você, que a poupança foi confiscada na época. Está satisfeito? Bom, o Ministério Público da Itália defende extradição de Pisolato para o Brasil, Jango. Defende, João, mas tem aquela questão toda. Ele está envolvido também com o Silvio Berlusconi, quando era presidente da Itália, na lavagem de dinheiro. Então você veja que esse homem, o Pisolato, é poderoso. Ex-presidente do Banco Central, envolvido aqui, condenado a 12 anos e 7 meses pelo mensalão, e agora pediram a extradição. Só que ele tem direito de recorrer ainda, e ele responde ainda, João, por documentos falsos lá na Itália. Então você imagine, não vai vir tão fácil para cá, não. Ping-pong, Jango. PT ameaça Vargas com expulsão se ele não renunciar, pastor. Pois é, se ele renunciar o mandato, vai ser expulso do partido. Vai ser expulso. Vai ser expulso. Oposição protocola pedido para tentar ouvir Gabriele, Jango. Eles estão protocolados e ele vai ser ouvido agora na CPI, que será formada na terça-feira. Ex-presidente da Petrobras, né, Jango? O Gabriele, que é lá do Ceará. Bom, FIFA vai receber Itaquerão no limite, pastor? Vai receber outro, além do jogo, do primeiro jogo do Brasil, mais outros 4 jogos, não vai ter jogo teste. Não vai ter jogo teste? Não vai ter. Olha aí, espero que a taça fique aqui, diz campeão, Jango. É o Carlos Alberto Torres, campeão que levantou a Copa de 1970, Júlio de Rimet, declarou no último final de semana no Maracanã que nós temos obrigação de ganhar essa Copa por ser aqui no Brasil. Verdade. Reunião em São Paulo, pastor, vai discutir comércio com a Argentina. Só para deixar bem claro, doutor, não vai ter o jogo teste com a sua capacidade máxima, tá? Tá certo, isso. Vai ter um número legal lá, tá? Qual que é a pergunta agora? Uma reunião em São Paulo vai discutir comércio com a Argentina, que os irmãos estão segurando muito, pastor. É para discutir a retração toda aí dos negócios entre os dois países. Seca faz café disparar em Minas, Jango. Chegou a 47,5% de aumento, João, café, o grão, lá em Minas Gerais. E isso, a Federação Agropecuária de Agricultura de Minas Gerais está feliz. Inclusive a Alana Veloso, que é a coordenadora e secretária, disse essa semana que nos próximos 3 meses haverá um aumento muito maior. Olha, vendas aí na Páscoa frustrou e muito o comércio. Só cresceram 2,5%, pastor. Os dirigentes lojistas falaram que foi o pior ano dos últimos 5 anos. Olha, virando as perdas, meta da tubulação da Sabesp no centro tem mais de 30 anos, Jango. É os canos galvanizados, aquele de ferro, João, que em São Paulo até hoje há mais de 30 anos estão lá. Então com isso a perca é muito grande, porque esses canos acabam estourando e o vazamento aumenta, ainda mais nesse momento de seca. Pastor, e o dançarino no Rio? Polícia diz que tiro em dançarino foi proposital. Pois é, falou que não foi bala perdida, que aquilo foi realmente um tiro vindo de um policial. Aplicativo identifica pessoas procuradas pela justiça, hein? Jango? É um sistema montado pelo Ministério da Justiça, através do ministro Eduardo Cardoso, que está realmente, João, produzindo esse efeito. Qualquer pessoa pode acessar o site, identificar através de RG ou o nome do pai e da mãe, vai saber onde está essa pessoa através desse sistema. Sem tornozeleira eletrônica, olha aí, São Paulo deixa de fiscalizar 5.000 decisões judiciais, pastor. Isso prometia diminuir o número de presos provisórios por meio de alternativa de prisão, mas isso não está acontecendo. Isso, extravagância e má educação
agora inimigas lá na China, Jango. Aconteceu no sudoeste da China, João, uma determinação, uma carta do Partido Comunista que alega isso, extravagância, mau costume. É não fumar, são 10 mandamentos, na verdade, que foram escritos e o governo da China agora deve realmente tomar algumas providências em todo o estado. Respeitar o próximo, não fumar, não bajular chefe, enfim, são várias regras que estão sendo impostas pelo Partido Comunista Chinês. Tá certo? Estudiosos e artistas, hein, pastor? Se unem para celebrar os 450 anos do autor. Do inglês William Shakespeare. Shakespeare é o dramaturgo, maior dramaturgo da história universal, é tema este ano de uma série de celebrações de novas montagens da sua obra. Isso. Fãs se arriscam para garantir bons lugares. Olha aí, Jango. É a Demi Lovato, que está no Brasil fazendo show, realizou em São Paulo, agora ela parte para o Rio, para Brasília e Porto Alegre. E onde realmente foram colocados esses ingressos à venda, formou filas em São Paulo e isso realmente causou um transtorno e os fãs ficaram lá, para realmente essa grande cantora que esteve no Brasil e está, mas passou por São Paulo na última semana. Bom, pastor, morte de Juscelino Kubitschek foi acidente, conclui Comissão Nacional. Comissão Nacional da Verdade diz que foi acidente, que não foi assassinato. A voz de um dos maiores locutores do Brasil se calou, Jango. É o Luciano do Vale, que nos deixou no último dia 19, que jogo e foi para transmitir Corinthians e o Atlético Mineiro. Ele acabou falecendo um mal súbito, um infarto, e acabou nos tirando o grande narrador Luciano do Vale, que marcou história e marcará para sempre no futebol. Tá certo? Bom, a Estrada Real se tornou Tiradentes, hein, pastor? Pois é, seus 1.410 quilômetros que cortam Rio, Minas, São Paulo, oferecem inúmeras atrações aí. E olha, isso vale a pena depois você ficar mais a par e saber mais dessa história da Estrada Real. Olha, quase um milagre. Mulher cai da ponte Rio-Niterói e sobrevive, Jango. Foi realmente uma coisa que chamou a atenção de toda a mídia. Ela teve uma queda, são 18 metros e ela acabou sobrevivendo. Graças a Deus, ela tem que agradecer a Deus em primeiro lugar, dela ter sido salva, no bom sentido, pelas mãos de Deus, porque cair numa altura daquela, ainda mais a ponte Rio-Niterói, que o João conhece bem e muitas pessoas que conhecem o Rio sabem isso. Bom, e a Polícia Militar lá na Bahia, hein? Desistiu da greve e o Supremo, então, resolveu soltar o líder. Os policiais militares da Bahia desistiram de retornar à greve após a prisão do líder. Eles iam voltar para a greve, mas depois que prenderam o líder, ele falou, não, vamos voltar a trabalhar. Jaguaré bate recorde de casos de dengue. Olha aí, nós falamos já em dengue, mas voltamos a falar, Jango. Realmente a dengue, João, está se alastrando e é importante essas campanhas que estão sendo feitas pela mídia. Aproveitar a TV Otiol também, você que está assistindo aí, cuidado, tem aumentado a cada dia e é importante a sua prevenção dentro da sua casa. Quem torceu muito por Maguila, olha aí, agora tem que orar por ele, pastor. 55 anos, ele sofre do mal de Alzheimer e a sua esposa pede para que agora aqueles que torceram orem por ele. Conte com as minhas orações, estarei orando pela vida do Maguila. Jango, a aluna diz ter sido estuprada em festa na Unesp, olha aí. João, é um absurdo, Todos esses eventos que acontecem de calouros, nessas universidades acontece isso. E essa moça, ela não quis até se identificar, ela está se protegendo, mas ela foi e teve a coragem de ir para a delegacia fazer um BO e dizer que foi estuprado. Bom, e aqui o aliado de Dilma faz coro para a volta de Lula, pastor? A presidente Dilma disse que não se preocupa com o movimento Volta a Lula, porque que ganha força na base aliada. E ela diz que confia e sabe quem é o Lula. Sabe quem é o Lula, olha aí, Lula lá, será que vai voltar? Bom, quem devolve meu mandato, questiona Collor. Ô Collor, você não deveria abrir a boca, porque, olha, você lesou o país. Jango? João, eu até pensei comigo antes de vir para cá. Saia candidato, dispute a presidência que você tem mandado de volta se o povo quiser. Tá certo. Morte por obesidade, olha aí, ser gordo, cuidado, hein? Triplicam em 10 anos, pastor. Levantamento, dados levantados pelo DataSUS aí, diz que nos últimos 10 anos triplicou, então vamos tomar cuidado com isso daí. É isso aí, passamos a limpo
o que rodou pela mídia aí, pastor. Obrigado e até semana que vem, pastor. Eu quem agradeço, que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, Deus abençoe essa emissora e até a semana que vem, se assim Deus permitir. Jango, lá no Estúdio 2, obrigado e até a semana que vem, Jango. João, obrigado a você, pastor Ricardo, a você de casa que nos acompanhou. Que Deus abençoe a todos, bastante saúde, muita paz, o feriado que vem agora na quinta-feira aí. Que possamos, todos nós, curtir a vida com tranquilidade, com alegria e, acima de tudo, paz no coração. Um abraço, até a próxima semana. Olha, estou falando, os nossos debatedores são de classe. Porque eu apertei o pessoal aqui e eles saíram ali, ó, em maior alto estilo. Com banana, né, João? Escorregando. Tá certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.